Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa revista da escola na lição 6, que tem como título A Unidade da Bíblia. Antes de nós darmos esse início, vamos dirigir a Deus em oração, pedindo a sua bênção para este momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado pela minha vida, a vida de cada um que vai assistir através das redes sociais. Que o Senhor possa estar abençoando os nossos lares, nossos familiares. Que possa também, Senhor, fazer-nos compreender a Tua palavra. Perdoe os nossos pecados, nossas faltas, tudo aquilo que fazemos que não Te agrada. Tenha misericórdia das nossas vidas e nos abençoe nesses momentos. É que eu te peço, já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós temos como texto básico Jeremias 31, quer dizer, capítulo 31, versículo 31 a 33. Então vamos ler. Jeremias 31, versículo 31 até o 33, que diz o seguinte: Vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão, para o tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu haver desposado, diz o Senhor. Mas esta aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Amém. Glória a Deus. É a nova aliança que Deus fez com a casa de Israel, né? E nós pertencemos à Igreja de Cristo. Essa aliança é para nós também. Então vamos lá. Colossenses 1, capítulo 1, 26, 27. Vamos partir agora para o Novo Testamento, onde tem Colossenses capítulo 1, e o versículo que está aqui é o versículo 26 e 27. Então vamos lá. O que diz no 26 e 27? O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. E a eles Deus quis fazer conhecer e quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Né? Isso é o apóstolo Paulo falando na questão do versículos 26 e 27 do capítulo 1 de Colossenses. Qual é o alvo da lição? Né? Qual é o alvo da lição? É mostrar que de forma as escrituras são uma unidade ao qual o seu tema central é unificador. Então vamos dar início agora também à questão da revista, né? Que o autor diz: a questão da unidade da Bíblia é um tema clássico entre os estudiosos das escrituras e, sem dúvida, é um dos mais apaixonantes. A Bíblia não é uma simples antologia, nem um amontoado de ideias. Existe uma unidade que dá coesão ao todo. Essa unidade das Escrituras, além de ser um fato incontestável, não tem paralelo na liturgia religiosa. A Bíblia é uma coleção de 66 livros que foram escritos por mais de 40 escritores diferentes. Reis, lavradores, filósofos, pescadores, médicos, estatistas, eruditos, homens do campo que viveram em lugares diferentes, sem oportunidade de reunir e se firmar um acordo com o outro, durante um período não menos de 1.600 anos de história. Ora, por essas razões, a Bíblia deveria ser a mais discordante e contraditória coleção de opiniões humanas que o mundo jamais teria visto. Mas, pelo contrário, a Bíblia em todos os seus escritos perfaz um livro único, harmonioso e ordenado. Tem só um sistema doutrinário, um só padrão moral
e um só plano de salvação. Primeiro, a preparação para o Novo no Antigo Testamento. Nosso objetivo é saber se há alguma unidade básica entre as partes da Bíblia e existe algo que liga o Antigo e o Novo Testamento, ou os dois são radicalmente opostos. O Antigo Testamento é realmente preparatório para o Novo. Na realidade, este questionamento é bastante antigo. Muitas opiniões surgiram no discurso da história, mas as evidências que vamos mostrar provam com clareza que as ligações entre os diversos livros da Bíblia são numerosas e eles se complementam, de maneira maravilhosa e perfeita. Vamos partir aqui já para a página 32 da revista. De fato, os dois testamentos estão muito bem amarrados por várias conexões. Poderíamos discorrer aqui sobre o estudo da tipologia bíblica, ou os temas teológicos comuns, ou ainda as citações que eles compartilham. No entanto, vamos considerar apenas 2 pontos que são suficientes para demonstrar essa unidade. Primeiro ponto, a sucessão histórica do povo de Deus. Os escritores do Antigo Testamento, tanto quanto no Novo Testamento, acreditam fortemente que faziam parte de uma única tradição histórica. Uma só história percorreu a Bíblia e toda de Gênesis a Apocalipse. Note, por exemplo, como a cena final do último livro. Apocalipse volta para a cena de abertura de 1 e a 3 de Gênesis. É notável também a frequência com que os escritores neotestamentários citam o que aconteceu na história de Israel. Em cada situação nova, eles se voltam para o passado dessa história, a fim de encontrar esperança para o porvir. Ao referir-se a Zacarias em Lucas 11:51, nosso Senhor revela o sentido da unidade da história e mostra que a Bíblia percorre todo o curso da história, entre aspas, desde a fundação do mundo, fecha aspas, e até, abre aspas, esta geração, fecha aspas. É impossível, pois, ler o Novo Testamento sem perceber que sua plena continuidade com a história de Israel. Já no número 2, que seria a questão dos 2 pontos. Então vamos lá para o ponto 2. O 4 das alianças que Deus fez com seu povo. No Novo Testamento e no Antigo Testamento, não se ligam apenas pelas correntes da história, mas eles se unem também pela instrumentalidade das alianças divinas. O princípio das alianças une a Escritura em sua totalidade. O Novo Testamento se situa em linha direta com a aliança do Antigo Testamento. De fato, pode-se perceber que Adão e a Cristo, todas as alianças estabelecidas pelo Senhor, refletem entre si uma forte continuidade. Assim, a aliança seguinte identifica-se sobre o anterior e de cada nova aliança avança um pouco mais em relação aos propósitos originais do reino de Deus, chegando ao nível superior e consumado e finalmente na nova aliança em Cristo. De modo de todo o caráter do Novo Testamento consiste nisso, entre aspas, aquilo que foi esperável para o fim dos tempos foi realizado em Jesus, fecha aspas. Apresentamos de forma resumida a essência do tratamento de Deus com os homens ao longo da história mediante essa aliança. Letra A. Aliança com Adão, conforme Gênesis 3,15. Neste texto, Deus promete redimir a humanidade por meio da semente da mulher. Em Romanos 5,15, podemos ver a relação desta aliança com a obra de Cristo. Já na letra B, fala-se a aliança com Noé, conforme Gênesis 6,18 e Gênesis 9:8-17. Deus prometeu uma criação ordenada, embora ameaçada pelos caos resultantes do pecado. Enquanto existia a terra, as disposições da aliança com Noé continuam em vigor, conforme Gênesis 8:22. A regularidade das estações do ano
e por causa da aliança de Deus com Noé. Letra C. Aliança abrâmica, conforme Gênesis 12, 15 e 17, 22. A aliança central é a mais significativa, que abrange todas as alianças. Ela teve seu cumprimento parcial na história de Israel. Teve seu cumprimento espiritual em Cristo, mas na segunda vinda de Cristo, o que ele se cumprirá totalmente. Já na letra D, aliança mosaica, conforme Êxodo 19, 23, ou então número 25, 10, versículo 13. Essa aliança representa mais um avanço no plano de Deus e está unida à anterior. Deus havia prometido ao patriarca da terra de Canaã por causa dessa promessa. Deus age sobremaneiramente nos dias de Moisés para livrar a Israel do Egito. Podemos ver isso claramente em alguns momentos importantes dessa história, quando Israel clama a Deus e ouve, conforme Êxodo 2, 24. Isso por causa da promessa feita a Abraão, conforme Êxodo 3, 16 a 17, Êxodo 6, versículo 4 a 8 e Salmo 105, versículo 8 e 12, versículo 42 a 45. E versículo 106, capítulo 106, versículo 45. Quando Moisés apela para a misericórdia de Deus em favor de seu povo, ele faz com passe a aliança abraâmica, conforme Gênesis 32, versículo 13 a 14. Quando tomam posse da terra sob Josué, os hebreus reconheceram que este fato era cumprimento da promessa feita a Abraão e a Moisés, conforme Gênesis 15, versículo 18, e Êxodo 23, versículo 31, e Juízes 1, versículo 3. Já na letra E, é a aliança davídica, conforme Salmos 7, versículo 10 a 16. O trono é prometido como possessão perpétua à casa de Davi. Essa aliança, por sua vez, também não anula as alianças anteriores, mas segue unida a elas. O próprio Davi reconhece o fundamento mosaico da sua aliança. 1 Reis 2, versículo 3. Letra F. A nova aliança. Jeremias 31, 31 a 34. Foi que nós lemos lá. E Lucas 1, versículo 67 a 73. E Atos 2, versículo 39. Essa aliança cumpre citar o sentido exato das alianças do Antigo Testamento. São as alianças anteriores renovadas e cumpridas por meio de Messias, conforme Mateus 26, versículo 28 a 29, Marcos 14, versículo 24 a 25 e Lucas 22, versículo 15 a 18. E 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 25 e Hebreus 12, versículo 24, 28 e 29. O que significa essa nova aliança? Significa a chegada do reino de Deus. Significa que é a hora da bênção mundial, prometida a Abraão, que chegou para os gentios e judeus. A aliança abraâmica é estendida aos gentios. Mas qual é a bênção prometida? De fato, não se relaciona com muitas materiais. Que, entre aspas, diz: meu reino não é deste mundo. Isso, palavra de Jesus, né? Essa bênção vem após a morte e a ressurreição de Cristo e o Pentecostes, conforme Atos 2, versículo 38 e 39. De acordo com Paulo, o dom da ressurreição de Cristo é o Pentecostes, conforme Atos 2, versículo 38. Né? De acordo com Paulo, o dom do Espírito Santo e aos crentes da nova aliança vem se cumprindo na promessa das alianças anteriores, conforme Gênesis 3, versículo 1 e 3. Este é o propósito único de todas as alianças, pois a essência de todas as alianças resume nisso: serei com vosso Deus e vós sereis o meu povo, conforme Jeremias 7, 23, e vê Gênesis também 17, versículo 7, e Êxodo 6, versículos 6 e 7, e Ezequiel 36, versículo 28, e 2 Coríntios 6, versículo 16.
Portanto, a bênção é a habitação de Deus no meio do seu povo. E Deus morando no meio deles. É o princípio de Samuel, Deus conosco, unindo toda a Escritura. No tempo de Moisés, houve um cumprimento parcial com o tabernáculo. No tempo de Davi, ele solte forma o templo de Jerusalém, mas se cumpre cabalmente a nova aliança, conforme João 1,14, que diz: Deus tabernácula em carne humana mediante o Filho encarnado e o Espírito dentro de nós no Pentecoste. Deste modo, a vida, a morte, a ressurreição de Cristo e o dom do Espírito Santo se cumpriram nas alianças antigas. Agora o item 2 é o carisma romano. O Novo Testamento presente no Antigo. Uma das maiores dificuldades que muitos dos leitores modernos do Antigo Testamento têm é que não estão familiarizados com o Antigo Testamento. Mas quanto mais vemos com o Novo Testamento edificado sobre o fundamento do Antigo, melhor vamos entender o que a Bíblia está dizendo. Desta forma, novo está contido no Antigo Testamento? Sim, várias formas, porém, ao apóstolo entenderam que o aspecto mais importante residia no conceito de promessa. A própria fraseologia adotada por eles demonstra uma forte predileção por este termo. Cerca de 40 passagens podem ser citadas, de quase todas nas partes do Novo Testamento, que contém essas palavras promessa. Veja no exemplo de Atos 26, do versículos 6 e 7. Os escritores do Novo Testamento viam que as promessas de Deus não haviam se esgotado nos eventos do passado, e na verdade que muitas promessas foram cumpridas no Antigo Testamento, como ocorreu na saída do Egito e a posse da Palestina, e o exílio à vontade da Babilônia. Todos esses acontecimentos dificilmente poderiam ser estendidos como cumprido. As magnificentes expectações descritas pelos profetas existiam muitas promessas que extrapolaram todos esses acontecimentos. Jeremias fala da nova aliança, lá no capítulo 31, versículo 10, e capítulo 32, versículo 39 e 40, que afirmava que Deus iria ainda fazer algo novo e algo que não visto nas promessas maiores que realizariam no futuro. Então temos: a aliança de Abraão será estendida aos gentios. O novo mediador fará a sua intermediação com os gentios, conforme Ezequiel 2:1, Isaías 41:4, Isaías 42:6, e Ezequiel 36:23, e Efésios 1:13, e Efésios 2:12, e Efésios 3:6 e 7. O pecado será removido pelo servo de Jeová, entendeu? Conforme Jeremias 52, 13 e 52, 53, 12. A morte será vencida e a ressurreição irromperá finalmente. Daniel 2, versículo 1 e Salmo 16, do versículo 8 a 11. A ressurreição de Jesus é decisiva e garante a ressurreição de todos os santos no futuro, conforme 1 Coríntios 15. O Espírito Santo virá numa forma plenitude, numa nova plenitude, conforme Jeremias 2, 18, 28 a 32 e Atos 2, versículos 17 a 21. Agora o item 3, a revelação progressiva do Antigo Testamento. Uma vez que a Bíblia descreve os atos de Deus na história, devemos esperar uma progressão na revelação. Mas o que queremos dizer com a revelação progressiva? Não estamos querendo dizer que algumas seções do Antigo Testamento sejam menos esperadas ou falsas. A ideia é que a revelação posterior se desenvolve a partir da anterior. Ela é completamente suplementar e não contraditória. É preciso reconhecer ainda que o Novo Testamento não é consequência do erro ou fracasso do Antigo, como alguns estudantes dizem. Na realidade, a superioridade da nova aliança veio do progresso da revelação e não dos erros ou deliberadas falsas informações das alianças anteriores. Podemos ver que a aliança anterior tinha suas limitações.
conforme Hebreus 8, versículo 7. Mas não por causa de algum aspecto falho. Pelo contrário, muitas das disposições tinham uma obsolência embutida, planejada. Isto foi indicado desde o início, quando as instituições judaicas eram chamadas de cópia ou modelos, feitos segundo a realidade, conforme Êxodo 25, versículo 9 e Hebreus 9, 23. Muitos eram esse ensino temporário e provisório, até que chegasse ao fiador da superior aliança, que é em Hebreus 7, 22. Agora no quarto em algarismo romano. O antigo e o novo, a necessidade de um para com o outro. Quanto aos dois testamentos já podemos ver uma interpretância entre ambos. Na verdade, não podemos entender o novo sem o antigo. Não podemos entender o antigo sem o novo. O Novo Testamento é hermenêutica do Antigo. A função do Antigo Testamento era nos conduzir a Cristo, conforme Gênesis 3, 24. E é assim que os apóstolos passaram a interpretá-lo a partir de seu cumprimento em Cristo. Uma vez que Cristo chegou, as leis e os profetas transformaram em Antigo Testamento. Isso significa também dizer que o nosso testamento é o novo, não o antigo. O antigo é a palavra de Deus para nós, mas não mandamentos de Deus para nós. Nenhuma das leis do Antigo Testamento é obrigatória para nós, a não ser que seja renovada a nova aliança, conforme Romanos 14, 15. Como o Antigo Testamento mesmo reconhece, ele é uma revelação apenas preparatória para algo melhor. Portanto, é a essência do Antigo, renovada e repetida no Novo, que nos importa nas suas disposições secundárias e passageiras. Num certo sentido, podemos dizer que o judaísmo morre com a morte de Cristo, ressuscita no Novo Testamento. Doravante, a Escritura será porta-voz de Deus para o ensino, e não apenas judeus, mas toda a sua raça humana. Deste modo, permanecerá a essência universal e desaparecerão as prescrições nacionais. Diante disso, precisamos responder algumas perguntas básicas. Bom, primeira pergunta. A lei judaica é aplicável em nossos dias? Depende. Que a lei que estamos falando? Precisamos saber que tipo de lei o texto se refere. A lei dada aos judeus se divide em 3 categorias. Primeiro, lei civil, que regula a sociedade civil e o Estado teocrático. Essa não é a norma para nós, nem é possível aplicá-la em sua totalidade. Lei religiosa ou cerimonial. Trata das ordens divinas para o culto até a vinda de Jesus. Essa lei já foi cumprida em Cristo. Gênesis 3, 24. Lei moral. Essa ajuda a nos definir entre o bem e o mal. Reflete o próprio caráter de Deus, conforme Gênesis 5, 18. Número 2. Vivemos debaixo da graça, estamos obrigados a cumprir a lei? É uma pergunta. Se vivemos debaixo da graça, estamos obrigados a cumprir a lei? Paulo afirma que estamos debaixo da lei, e sim da graça. Não estamos, melhor dizendo, debaixo da lei, mas sim da graça, conforme Romanos 6,14. O que isso significa? Este texto pode ser entendido assim. Primeiro, letra A. Não estamos debaixo da lei civil. Esta lei aplica apenas a Israel antigo, não prescrições nacionais. Não estamos debaixo da lei cerimonial. Não precisamos cumprir exigências cerimoniais como circuncisão, guardar os sábados, festa relativa ao puro e impuro. Isso é em Colossenses 2, 16 e 17. Uma dessas leis, né, vamos abrir um parênteses aqui, é a lei do Pentecoste, aquelas leis que tinha das primícias, né, que o Antigo Testamento faz, porque nós não estamos debaixo da lei cerimonial. Mas se estamos debaixo da lei moral, bom, essa lei valeu para Adão, valeu antes de Moisés e vale para nós hoje.
ela nunca foi abolida, nem pode ser. A lei, nesse sentido, é santa, conforme Romanos 7, 12 e 14. Quer dizer, nós estamos debaixo da lei moral. Contudo, esses imperativos morais não devem ser vistos como lei pelos cristãos, pois nossa salvação não depende de nossa perfeita obediência a eles. Em vez de prescrever regras para ser salvo, o Novo Testamento oferece o Espírito, e se aceitarmos o Espírito Santo, o nosso caráter será santificado. Os frutos da justiça aparecerão e a vontade de Deus será realizada em nós. Isso quer dizer que nós que temos o Espírito Santo, que buscamos obedecer à justiça de Deus, às leis de Deus e às leis de Cristo, melhor dizendo, porque Jesus ensinou tudo aquilo que nós devemos fazer. Essa questão do sábado, a gente vê que Jesus praticamente não cumpriu. Por que ele não cumpriu? Porque ele mostrou que o amor é muito mais importante que a lei. Então, se a lei diz que não poderia fazer um trabalho no sábado, e Jesus curou no sábado, os próprios fariseus, que são os doutores da lei, né, que, entre aspas e tal, que dizia que tinha que cumprir a lei de Moisés, aquele negócio todo, porque ali nos 10 mandamentos fala para guardar o sábado. Só que Jesus mostrou que se for para fazer um bem, se for para trazer um alimento para dentro de casa, nós podemos trabalhar no sábado, sendo que podemos no outro dia até guardar. Nós hoje em dia, nós guardamos o domingo, tá? É bem verdade que tem muitos cristãos que trabalham no domingo, mas o que acontece? Por quê? Eles precisam às vezes trabalhar, né? Por exemplo, o médico, ele precisa estar no hospital, ele precisa trabalhar para curar, porque quantas pessoas chegam paliadas no hospital e que se não fizer uma cirurgia, se o enfermeiro não cuidar, o médico, o anestesista não trabalharem, a pessoa pode morrer. Então, se é para salvar uma vida, pode sim trabalhar no sábado, no domingo, contando que a pessoa, porque o sábado foi criado para o homem, não o homem criado para o sábado. Então, o que acontece? A pessoa não pode trabalhar de segunda a segunda. Isso é análogo a uma escravidão. Isso é contra as nossas leis, a CLT, ou as nossas leis. Então, a pessoa tem que ter o dinheiro de descanso, assim como tem que ter as férias também. Muitas pessoas às vezes não tiram férias, a empresa paga as férias, não dá as férias, entendeu? A pessoa não fica no descanso em casa. E isso também é prejudicial, porque todos nós precisamos tirar férias, porque aí a gente vai ser renovado. É a mesma coisa no nosso trabalho, dia a dia, a gente precisa. Até mesmo se os pastores, aqueles que pregam, eles precisam tirar um mês de férias. Isso para descansar, para ali ter uma comunhão melhor com Deus e, nesse sentido, buscar mais a presença de Deus. E aí Deus também fornecer aquilo que Deus quer que o pastor fale através para as ovelhas, né? Então é bom ele parar um pouco, descansar. Eu acho que os pastores, os missionários, eles têm que ter naturalmente esse período de descanso, que é um período de férias. Se ele não quiser também tirar 30 dias, mas pelo menos 20 dias ele deve tirar, entendeu? Porque quando a CLT foi criada e quando há uma lei que eles editam essa lei, há um estudo também para essa lei, né? Será que a pessoa precisa tirar férias? Sim, entendeu? Então, essas coisas assim, a gente precisa de descanso. Para isso, a gente precisa dormir também 8 horas por noite, né? Isso cientificamente, a gente a própria ciência diz que nós precisamos descansar. Então, se a pessoa às vezes, não vou dormir 8 horas porque eu preciso trabalhar e tal, eu preciso, até acaba dormindo 4 horas. E o que acontece? Ela fica estressada, não produz, muitas vezes, o que aquele que dorme 8 horas produz, e a pessoa pode ter umas causas, algumas enfermidades que possa causar em decorrência de não se aplicando o horário ali para dormir, que são 8 horas.
Então é preciso sim ter descanso, é preciso tirar férias, é preciso isso, mas podemos trabalhar sim no sábado, podemos trabalhar ou no domingo, até porque a obra no domingo precisa ser feita. A gente, quando está na igreja, a gente deve buscar, entendeu? A presença de Deus, a gente tem que estar orando, tem que estar dando revelação para aqueles que estão chegando na igreja, dizendo que Jesus o ama, que ele precisa de Jesus e que nós fazemos assim o nosso trabalho, que é o trabalho de salvação. Então vamos lá, a conclusão. Quando consideramos o tema da unidade bíblica, somos forçados a chegar a uma única conclusão. Essa unidade é a obra de Deus. Como explicar a maravilhosa harmonia, senão pelo cuidado sobrenatural daquele que é infinito em poder e sabedoria? Então assim nós encerramos a nossa lição e nós já, semana que vem, vamos partir para a lição 7 e que tem como título o que Jesus fez com a Bíblia dele. Bom, vamos procurar saber o que Jesus fez com a Bíblia dele, né? Então aí na semana que vem a gente vai partir para a lição 7. Eu hoje não li a leitura bíblia diária, que é de segunda a domingo, porque a gente ficaria muito tempo lendo e fica muito extenso esse período da escola bíblica online. Por exemplo, nós já estamos com 31 minutos, então assim a gente vamos encerrar, vamos orar pedindo a bênção de Deus e assim nós encerramos o nosso estudo de hoje. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais esse dia, obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia, o Teu amor, o Teu perdão, obrigado pela Tua palavra, pela Tua aliança, e obrigado pela vida de Jesus, pela Sua vinda ao mundo, pela morte, pela ressurreição, porque Ele voltará e pegará a Sua igreja, e nós, Senhor, esperamos por essa volta de Jesus, para que possamos viver com Ele a vida eterna. Pai, testifica isso para cada um, toca no coração daqueles que ainda não entenderam, Senhor, essa promessa de Jesus, essa promessa de nós pertencemos à igreja, ao reino dos céus. Por isso que o Seu Espírito Santo convença da justiça, do juízo, do pecado, convença que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador, é o único caminho, a verdade, a vida, é qual nós podemos ter paz, alegria, mesmo nas tribulações, mesmo nas dores, no sofrimento, porque Jesus estará sempre conosco e Ele fica conosco. Isso eu agradeço a Ele, agradeço ao Espírito Santo que faz-nos compreender a Tua palavra e ter um domingo de paz, de alegria. Abençoe aqueles que estão enfermos com a cura, abençoe aqueles que estão tristes com a alegria, abençoe aqueles que estão, Senhor, muitas vezes, Senhor, assim, desenganado pelo médico, às vezes, Senhor, com uma amargura no coração, com ódio, raiva, mas que o Senhor possa colocar a perdão, Senhor, que possa, Senhor, ser abençoado, meu Pai. Ó Deus, seja com cada vida, abençoe a nossa semana, tenha uma semana frutífera, uma semana abençoada. E abençoe nossos lares, nossos familiares. É que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos e irmãs, fiquem na paz e até a próxima semana com a nossa próxima lição. Tchau, fiquem com Deus. Amém.